Nath de outra, e alguma coisa ali me confundiu, assim, eu me perdi em alguma coisa. Tanto com aqueles, com o T citotóxico, é outro que eu também fiquei meio perdida ali nessa parte. Parecia que eu tinha entendido, que eu tinha entendido tudo, que estava ok, e aí quando eu vi outra explicação, eu realmente me perdi um pouco. Por isso que eu vou terminar de ler o livro, pelo menos essa parte toda, porque é bastante informação, né? Nesse processo, é bastante informação. Uhum. Tá, qual que é a diferença entre CD4 e CD8, né? Resposta citotóxica ou não. A resposta citotóxica, ela está relacionada a quê? A morte celular. Então, quando eu tenho uma ativação de resposta citotóxica de TCD8, o que acontece? Eu tenho reconhecimento daquela célula que está infectada. Né? Eu reconheço uma célula infectada, eu me ligo, o linfócito TCD8, ele se liga a esta célula que está infectada e ele faz com que essa célula infectada entre em apoptose, entre em morte celular. Tá? O TCD4, ele se liga à proteína que está sendo expressa, que está sendo apresentada pelas células apresentadoras de antígeno. Essa é a grande diferença. Então, ele não vai matar aquela célula, ele vai reconhecer tá. a célula. O que ele faz, então? Ele não mata? Ele reconhece aquela célula, e a partir do reconhecimento, ele vai fazer toda uma ativação de resposta, vai liberar interleucina, vai recrutar novas células, vai ativar linfócito B, vai ativar o CD8 também, se for um vírus. O CD8, entendi. Né? O CD4 ativa o CD8. Tá. Tá? Ele só não faz a apoptose, no caso. Isso, ele não gera, ele não faz com que a célula entre em apoptose. A resposta citotóxica faz com que a célula entre em apoptose. Entendi. Tá? Tá bom, prof. Obrigada, tá? Imagina. Vamos lá, então, gente, falar um pouquinho do diagnóstico imunológico. Vou tentar ser breve. Acho que eu não compartilhei, né? Só botei na minha tela aqui. Vou tentar ser breve porque a gente tem essa outra atividade para fazer, mas temos também bastante informação em relação a essa parte de diagnóstico, né? Os métodos diagnósticos que podem estar sendo utilizados. Sempre lembrando, né, pessoal, que neste momento, nesta disciplina, a ideia é que vocês conheçam as metodologias, que vocês saibam as diferenças, reconheçam essas metodologias, mas que aqueles que tiverem, de fato, necessidade de aprofundar nessas metodologias vão ter em outra disciplina este aprofundamento, tá? Então, vamos falar um pouquinho do diagnóstico imunológico. Para que servem esses testes imunológicos, né? Para que a gente utiliza e como que é utilizado? Primeira coisa que a gente tem que entender é que todo teste imunológico, toda técnica que utiliza a imunologia, ela se baseia o quê? No reconhecimento antígeno-anticorpo. Então, os testes imunológicos, eles são testes laboratoriais que vão estar fornecendo informações para diagnóstico, para acompanhamento, para prognóstico, para cuidado clínico do paciente, né? Então, eles fazem o quê? Detecção de anticorpos contra parasitos, fungos, bactérias, vírus, né? Os micro-organismos que estão infectando as nossas células, e também podem estar identificando a presença do antígeno propriamente dito, tá? Ainda essas técnicas imunológicas, esses métodos imunológicos de detecção, eles podem estar sendo utilizados para avaliação hormonal, para avaliação de proteínas, né? Porque, na verdade, as imunoglobulinas, as interleucinas que são geradas nesses processos inflamatórios, nesses processos de infecção por micro-organismo, elas nada mais são do que proteínas. Então, pela metodologia, pela linha de raciocínio de reconhecimento, a gente pode estar avaliando aí diferentes proteínas, diferentes substâncias químicas a partir dos métodos imunológicos, né? Então, a forma mais geral da gente se referir aos testes laboratoriais que são aplicados à imunologia clínica é chamá-los de imunoensaios,
Né? Por quê? Porque a gente está fazendo ensaios imunes, ensaios imunoenzimáticos, ensaios onde a gente busca a detecção ou a quantificação de antígeno e anticorpo, a ligação, o reconhecimento entre antígeno e anticorpo. E esses métodos, eles podem estar utilizando reagentes marcadores ou não marcadores, tá? A gente já vai entender exatamente o que quer dizer isso. Então, eu posso estar identificando especificamente a relação antígeno-anticorpo, diretamente a relação antígeno-anticorpo, ou posso estar utilizando algum outro marcador, alguma outra forma de detecção para conseguir quantificar, avaliar a presença e quantificar aquele antígeno, aquele anticorpo que eu estou estudando, tá? Uma coisa que é importante aqui também é a gente entender a diferença entre detecção e quantificação. É claro para vocês qual é essa diferença? O que é detectar e o que é quantificar? Sim. Sim? Se é positivo, se a gente, quer dizer, se você tem imunidade e o quanto que você tem de imunidade e o quanto que você tem de imunidade contra um determinado patógeno também. Uhum. Então, detecção está relacionada ao quê? Dizer se está presente ou está ausente. Eu consigo detectar ou não a presença daquela infecção, né? Então, IgG positivo, IgM positiva. Eu estou detectando, eu estou dizendo, ó, tá positivo. Se tá positivo IgM, tá dizendo o quê? Que eu tive contato recente com o micro-organismo que eu estou avaliando. Se tá IgG positivo, o que quer dizer? Que eu tenho memória para aquele micro-organismo, certo? Então, eu estou detectando presença. Quando eu quantifico, o que eu estou dizendo? O quanto eu tenho de resposta. Acho que um exemplo que deixa isso bem claro é quando a gente fala em detecção do HIV e quantificação de carga viral. Eu detecto se o meu paciente é HIV. Ele é HIV positivo ou ele é HIV negativo? Ele tem ou não a presença de resposta imune ao vírus HIV? Ah, ele tem presença de resposta imune, ele tem IgG positivo, ele tem IgM positiva. Tá, e como que tá esse paciente? Qual é a carga viral desse paciente? Eu quantifico a carga viral e a partir disso eu consigo determinar, primeiro, se o tratamento dele está sendo eficiente ou não, se ele é portador de HIV ou se ele tem AIDS, que aí é toda a presença de sinais e sintomas diferentes, né? Todo um desencadeamento, um prognóstico diferente para esse paciente. Ficou claro, gente? Detecção e quantificação? Sim ou não? Sim? Obrigada, Paula. Tá? Então, quais são as técnicas que a gente pode estar utilizando? Técnicas com reagentes não marcados, ou seja, eu tenho uma especificidade, eu estou reconhecendo o meu antígeno ou o meu anticorpo específico, mas eu não faço uma marcação específica dele. Ou seja, a presença dele vai aglutinar, vai precipitar, vai imunodifundir, né? Mas eu não consigo visualizar essa reação especificamente. Né? Consigo quantificar a partir da titulação. Quando eu titulo, o que eu faço? Eu vou diluindo a minha amostra para conseguir identificar até qual diluição eu ainda encontro, eu ainda percebo a presença desse micro-organismo. E a partir da titulação eu consigo quantificar a presença dele. Mas eu não estou marcando especificamente o micro-organismo. Já quando eu estou falando de técnicas com reagentes marcadores, eu falo na utilização de radioativos, de enzimas, de marcadores de fluorescência, de quimioluminescência, que vão interagir e marcar e quantificar de uma forma muito mais específica, de uma forma muito mais fidedigna. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas possibilidades de diagnóstico. Então, a nefalometria é uma técnica que é extremamente utilizada em laboratório clínico, eu acho que é uma das mais utilizadas hoje para avaliação imunológicas, para quantificação de hormônios também. Ela é uma técnica baseada na utilização de dispersão de luz,
Então, como a gente já viu em alguns outros momentos, a gente vai ter o quê? Uma molécula sendo incidida por uma luz, e conforme essa luz dispersa, eu faço a leitura da incidência dessa luz sobre a molécula, e a partir disso eu consigo estabelecer a presença dessa molécula e a quantidade que eu tenho presente, tá? Então, o aparelho que é utilizado para fazer a leitura é o nefrolômetro, que nada mais é do que uma incidência de luz sobre uma cubeta que vai estar fazendo a leitura dessa alta intensidade de luz que incide sobre a minha amostra, né, sobre a minha solução, fazendo a quantificação dessa amostra. A quantidade de luz ou a dispersão dessa luz vai estar diretamente relacionada com o quê, gente? Com a natureza e com a quantidade de partículas que eu tenho presentes. Então, com a concentração de antígeno, de anticorpo, que eu estou avaliando, certo? Ainda, conforme o tamanho, conforme a composição da minha partícula, eu vou estar utilizando um comprimento de onda diferente, um índice de refração diferente. Então, para cada um dos testes que eu estiver utilizando na nefrometria, eu vou ter um determinado comprimento de onda, um determinado índice de refração que vai estar sendo utilizado para fazer essa leitura corretamente. Como funciona? Tenho a minha fonte luminosa. Essa fonte luminosa ela passa por uma lente a fim de concentrar a emissão de luz, os feixes de luz que são emitidos, gerando um feixe de luz único que vai estar incidindo sobre a minha solução. Né? Para quê? Para a identificação do imunocomplexo que está em suspensão nessa solução. Se tem a presença, conforme a concentração, eu vou ter a dispersão dessa luz e vou fazer a leitura, vou medir a luz que está sendo dispersa e a partir disso eu tenho a quantificação do da minha proteína que eu estou avaliando, que eu estou lendo por nefrometria. Tá? Nefrometria é utilizada, como eu falei antes, para dosagem de inúmeros hormônios, ainda pode estar sendo utilizada para avaliação de proteínas, como a alfa-1 antitripsina, alfa-1 glicoproteína ácida, alfa-2 antiplasmina, IgG, IgA, IgM, dos mais diferentes agentes infectantes, complexo C3, complexo C4, avaliação de algumas apolipoproteínas e assim por diante. Fora a nefrometria, uma outra reação que é bastante comum, faz parte do dia a dia da bancada de quem trabalha em laboratório clínico, são as reações de aglutinação. O que é uma reação de aglutinação? O que é aglutinar, gente? O que é aglutinar? Aglutinar é gerar um agregado. Então, quando eu tenho a presença do antígeno e do anticorpo em solução, eu acabo gerando uma ligação cruzada, antígeno-anticorpo. E essa ligação cruzada, junto com o látex, que pode estar presente na minha reação de aglutinação, por exemplo, vai gerar um agregado. Então, eu tenho uma reação anticorpo-antígeno que gera um agregado, certo? Essa partícula insolúvel, né, essa partícula que vai estar presente na maioria das vezes é o látex, que vai estar auxiliando nesse processo. Quais são os tipos de reação de aglutinação que a gente pode estar utilizando em laboratório? Aglutinação direta, indireta e inibição de aglutinação. São as 3 técnicas que são utilizadas. Vocês vão ouvir ao longo dessa aula, em vários momentos, reação direta e reação indireta. O que tem que ficar aí na cabeça de vocês? Sempre que eu estiver falando de uma reação direta, eu estou falando de antígeno e anticorpo se ligando diretamente, se reconhecendo e se ligando e gerando a minha reação. Quando eu falo em reação indireta, eu estou colocando o quê? Que para o antígeno e o anticorpo se ligarem, eu preciso de alguma molécula, alguma coisa, né, que faça o meio de campo para acontecer essa ligação. Aqui na aglutinação indireta é a presença do látex.
Lá na frente, quando a gente falar em ELISA indireto, eu vou estar falando o quê? Na presença de uma imunoglobulina secundária que vai estar se ligando à imunoglobulina primária para que eu tenha a resposta, tá? Então, diretamente antígeno-anticorpo. Indireto, eu preciso de alguma coisa mais ligada para que eu consiga avaliar essa resposta. E inibição, eu tenho uma outra partícula que vai estar inibindo a ligação. Vamos ver cada uma delas. A aglutinação direta, o exemplo mais clássico que a gente tem, que vocês vão estar trabalhando lá no final da aula, é a tipagem sanguínea. Tá? Vamos recapitular rapidamente o que vocês já viram lá no ensino médio sobre sangue, tipagem sanguínea, né? Tipo sanguíneo e RH. Então, nosso tipo sanguíneo, ele é definido pelo quê? Pela presença de uma proteína específica na membrana das nossas hemácias. Essas proteínas específicas são chamadas de aglutinogênios, tá? Então, lá na membrana da minha célula, da minha hemácia, eu tenho a presença de um polissacarídeo, de uma proteína que expressa a informação A, que é chamada de aglutinogênio A. Se o meu tipo sanguíneo é B, eu tenho na minha hemácia a presença de uma polissacarídeo, uma proteína, que expressa a informação do tipo B. A B, eu vou ter a presença das duas proteínas, aglutinogênio A, aglutinogênio B. Se o meu tipo sanguíneo é O significa o quê? Ausência de proteína na hemácia. Então, eu não vou estar apresentando nenhuma proteína da minha hemácia, ausência de aglutinogênio, tipo sanguíneo O. Outro ponto que é muito trabalhado, que é muito falado quando a gente trabalha, né, quando a gente fala em tipagem sanguínea, é o quê? A presença de anticorpos, das aglutininas plasmáticas, certo? O que é uma aglutinina? Por que eu tenho a presença de anticorpos no meu sangue? Por exemplo, eu sou A positivo. Eu tenho aglutinogênio na minha proteína, né? Tem na membrana da minha célula, eu tenho aglutinogênio A. E eu produzo anticorpos anti-B. Por que eu produzo anticorpos anti-B, gente? Por que a gente produz anticorpo contra qualquer coisa? A gente produz anticorpo contra aquilo que não nos é próprio. Então, se o meu próprio, se a minha identidade, se a proteína que eu tenho presente na minha membrana é A, eu vou estar produzindo o anti-B para responder a ela. Tá? Isso é definido geneticamente, né? Relembrando lá coisas que vocês já viram no ensino médio, isso é definido geneticamente a partir de alelos que a gente recebe, né? Um alelo paterno, um alelo materno, na presença de um alelo dominante para a proteína A, eu apresento o aglutinogênio na minha hemácia, a proteína A na minha hemácia, e eu passo a produzir a aglutinina plasmática, né, anti-B. Se eu recebo pelo menos um alelo dominante para B, eu passo a produzir na minha hemácia, apresentar na minha hemácia o aglutinogênio B e produzo a aglutinina anti-A. Se eu recebi um alelo A e um alelo B, aglutinogênio AB, ou seja, a presença de proteínas de polissacarídeos A e B na membrana da minha célula, e se eu tenho A e B, eu não vou responder contra nenhum deles, então eu não vou ter nenhuma aglutinina sendo produzida no plasma, sendo liberada no plasma. Sangue tipo O, genótipo izinho, ou seja, ausência de proteínas sendo produzidas, né? Não tem nenhum alelo dominante, não produzo nenhuma proteína, não expresso nenhuma proteína na membrana da minha célula, não tenho nenhum aglutinogênio na membrana da minha hemácia. Se eu não tenho nada como próprio, eu vou estar produzindo aglutinina anti-A e anti-B, né? Liberando no plasma a aglutinina anti-A e anti-B. Com isso, a gente consegue recordar o quê, gente? Doação sanguínea. Lembram do princípio da transfusão de sangue? Como que acontece? Por que o sangue tipo O negativo é considerado doador universal e o AB positivo é considerado receptor universal?
Tipo O, ele não tem nenhum aglutinogênio, certo? Então, se eu entregar para um indivíduo tipo A, tipo B ou tipo AB, ele não vai reagir contra as proteínas presentes, porque não tem proteínas presentes. Já ele não pode receber de ninguém. Por quê? Porque se ele receber sangue tipo A, o paciente vai estar produzindo anti-A. E em estar produzindo anti-A, ele vai reagir com o sangue tipo A que ele recebeu. Ele vai coagular esse sangue, né? Ele vai gerar uma resposta contra essas proteínas. E aí o meu paciente pode ir, inclusive, a óbito. Tá? Relembraram aqui o processo de transfusão? Isso vai ser importante lá para o exercício. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Não? Então, seguimos. Como que acontece, então, a reação de tipagem sanguínea? Né? A tipagem sanguínea, hoje, ela é feita preferencialmente em tubo, tá? Mas a gente faz nas práticas, para vocês enxergarem a reação, a gente pode estar fazendo em lâmina também. Né? Basicamente, o princípio da tipagem sanguínea segue o quê? A presença de aglutinogênio na hemácia e a resposta que eu tenho quando eu entro em contato com a aglutinina, tá? Então, o que eu vou ter? No meu kit, eu vou ter um reagente anti-A, uma aglutinina A e uma aglutinina B. Como que a gente faz esse teste? Coloco aqui uma gotinha de sangue na minha lâmina e outra gotinha de sangue na minha lâmina. Por que duas gotinhas? Porque eu quero comparar, eu quero testar a presença de proteína A e a presença de proteína B nesse sangue, certo? Para definir se é A, B ou O. Ainda teria um terceiro componente aqui no kit, que é o anti-RH, tá? Que a gente não vai mostrar nesse momento para vocês. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Ó, duas gotinhas de sangue, uma gotinha de sangue recebe o anti-A, outra gotinha de sangue recebe o anti-B. Mistura gota de sangue com anti-A, mistura gota de sangue com anti-B. Se eu tenho presente na minha hemácia proteína A, ela vai reagir com a aglutinina A, vai gerar uma aglutinação diretamente, ou seja, antígeno, anticorpo, proteína, aglutinina, as duas se ligam e aglutinam. Então, o que eu estou marcando aqui? Aqui no B não houve aglutinação. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho nessa amostra a presença da proteína B. Logo, qual é o tipo sanguíneo desse paciente aqui? A, B, A, B ou O? Tipo A? Tipo A. Por que ele é tipo A? Porque ele aglutinou com o anti-A. Então, ele mostrou o quê? Que eu tenho a presença da proteína A e não tenho a presença da proteína B. E o segundo, gente, ó, ele não aglutina com o anti-A e ele aglutina com o anti-B. O que isso significa? Qual é o tipo sanguíneo? B. B. Por que é B? Porque ele não aglutinou, ele não reagiu, ele não marcou a presença da proteína A e ele marcou a proteína a presença da proteína B. Então, sempre que eu tiver aglutinação, eu estou dizendo que está acontecendo uma reação antígeno-anticorpo, ou seja, eu tenho a presença da proteína nesta amostra, certo? Então, ó, aglutinou A, aglutinou B. Qual é o significado disso? Eu tenho a presença da proteína A, eu tenho a presença da proteína B. Então, o tipo sanguíneo desse paciente é AB. E aqui, em que não aglutina nenhum dos dois, qual é o tipo sanguíneo? O. Tipo O. Tipo A. Por quê? Não tem presença nem da proteína A, não tem presença da proteína B. Então, ausência de proteínas, tipo sanguíneo O. Mesmo raciocínio se dá para o RH. Se eu tenho as proteínas que são marcadoras de positividade, que geram o meu RH positivo,
eu vou ter aglutinação. Se eu não tenho aglutinação. Presença de aglutinação, RH positivo. Ausência de aglutinação, RH negativo. Tá? Outro método que é utilizado é a aglutinação em látex. Como que acontece ou qual é a diferença? Na tipagem sanguínea, a gente estava vendo o quê? O contato direto antígeno-anticorpo, aglutinação direta. Quando eu falo em aglutinação em látex, eu estou falando de aglutinação passiva ou indireta. Eu preciso da esfera de poliestireno, eu preciso da partícula de látex presente para que ocorra a reação, para que ocorra a ligação entre o antígeno e o anticorpo. Tá? O látex vai estar fazendo o meio de campo para que aconteça essa adsorção, para que aconteça essa ligação entre antígeno e anticorpo. Certo? O látex é utilizado para detecção de inúmeros fatores dentro do laboratório de análises clínicas, mas os testes mais solicitados eles estão relacionados à verificação de fatores reumatoides. Então, IgM para fator reumatoide, IgG, IgA, IgE, né? Vários testes relacionados. Um teste de aglutinação bem utilizado é o VDRL. VDRL ele serve para identificar anticorpos cardiolipídicos da sífilis. Então, a gente busca o quê? Na presença do anticorpo cardiolipídico da sífilis, eu vou ter uma reação de aglutinação indireta. Ou seja, vai ter a ligação entre a minha partícula de látex, o meu antígeno e o meu anticorpo. Tá? Na presença do anticorpo na amostra, esse anticorpo ele vai reconhecer o antígeno que vai se ligar ao látex e vai gerar um imunocomplexo, vai gerar uma aglutinação que vai ser lida, que vai ser identificada. Como que esse teste é feito? A gente tem um cartão, é um cartão mesmo, né? Um cartãozinho plástico, assim, só que é branquinho, tá? Onde eu tenho essa marcação, esses círculozinhos, que é onde eu vou colocar a minha amostra e o meu reagente. Eu coloco uma gotinha da amostra, uma gotinha do reagente e faço a avaliação. Misturo, homogenizo, faço esse movimento aqui, ó, para homogeneizar. E a partir disso, eu consigo identificar já visualmente se está ou não aglutinando, tá? A resposta final, né, da aglutinação, ela é feita por microscopia, como a gente vai ver na sequência. Mas já aqui, na visualização direta, na maioria das vezes eu consigo identificar se está acontecendo ou não a aglutinação. Ó, controle negativo, não tenho a presença dos cardiolipídicos, né, dos anticorpos cardiolipídicos. Controle positivo me dá a certeza de que eu tenho a presença, ocorre aqui a aglutinação. Controle positivo, ele é brando, por quê? Porque quando fica assim, gente, ó, é muito claro que houve aglutinação. Vocês conseguem enxergar aqui as partículas, os aglutinadinhos cinza, os aglomeradinhos, os agrupados de imunocomplexos? Sim ou não? Então, quando eu tenho uma reação mais forte, é muito claro, é muito tranquilo de eu dizer que está acontecendo, que o VDRL é positivo. Quando eu tenho uma presença mais branda, quando eu tenho pouco anticorpo ainda sendo produzido, fica mais difícil. Então, por isso o nosso controle positivo ele é tão brando, para que a gente consiga comparar no microscópio a nossa amostra com essa positividade, tá? Então, dessa forma que a gente vê a floculação do VDRL. Ó, quando dá positivo, eu tenho a formação da aglutinação, a formação desses flocos, né, de uma floculação, e é assim que a gente enxerga, assim que a gente verifica, ó, isso aqui é realmente positivo, vou enxergar no microscópio desta forma. Certo? Se não for positivo, se for negativo, como fica? Parece que tem uma areinha em todo o fundo, eu não percebo, né? Eu não tenho essa aglutinação, não tenho essas floculações formadas. Tá?
Outra reação de aglutinação que a gente pode fazer... Oi? Só curiosidade ali, as duas imagens que tu mostrou no positivo, tira-jaleco, é alguma imagem que tu copiou, que tá escrito ali? Tira-jaleco é um site, tem Facebook. Ah, é um site, tá, entendi. Né, que tem várias coisas de laboratório, assim. Tá? Então, vocês podem buscar lá para fazer leitura, e os textos são bem bonzinhos, assim, algumas imagens a gente consegue pegar de lá. Tá? Outra forma de reação de aglutinação que a gente tem é a reação de inibição de aglutinação. O que é inibição? Como que acontece inibição, gente? Inibição acontece por competição. Competição entre quem? Entre o antígeno presente e os antígenos particulados e os antígenos solúveis, tá? Então, o que vai acontecer? O que eu estou avaliando? É sempre uma relação antígeno-anticorpo, tá? O que eu quero entender, o que eu quero buscar? Ó, um exemplo clássico de teste de aglutinação por inibição é o teste de gravidez, né? O que acontece no teste de gravidez? Eu vou colocar o soro anti-HCG, que é o meu reagente, junto com a amostra de urina da minha paciente e junto com uma partícula revestida com HCG. Essa partícula revestida com HCG, ela é o competidor do hormônio HCG que pode ou não estar na amostra, ok? Até aí foi? Sim ou não? Sim. Tá? Então, a partícula revestida com HCG é o que vai estar competindo com o HCG presente na amostra. O que vai acontecer? Quando essa urina for negativa, vamos começar por aqui que fica mais fácil de enxergar. Quando essa urina for negativa, o meu reagente, o soro anti-HCG, ele vai se ligar à partícula revestida com HCG. Se ligou a partícula revestida com HCG, que é um intermediário, ele vai gerar uma aglutinação. Tá? Então, negativo vai gerar aglutinação, porque o soro anti-HCG vai estar se ligando à partícula revestida, que é uma partícula que gera aglutinação. Quando eu tenho a presença do HCG na urina, eu tenho a competição entre o hormônio HCG e a partícula revestida. O que acontece? O meu soro anti-HCG, ele se liga preferencialmente ao HCG e não à partícula revestida. Então, quando eu tiver a presença do HCG na minha amostra, o meu soro, ou seja, as minhas imunoglobulinas presentes no soro, vão se ligar às partículas, ao HCG presente na minha amostra. Liguei imunoglobulina HCG. Eu não tenho mais sítio de ligação nessas imunoglobulinas para que elas se liguem com a partícula revestida com HCG. Logo, o que vai acontecer? Essas partículas revestidas com HCG, elas vão ficar isoladas e a gente não vai observar a aglutinação da nossa amostra. Não tem aglutinação, por quê? Porque as imunoglobulinas que estão presentes lá no soro anti-HCG se ligaram ao HCG presente na urina e não as partículas revestidas com HCG. Entendido, gente? Sim, prof. Outros testes que são utilizados, outra metodologia que é utilizada são os testes de fluorescência. Então, a gente pode ter a reação de imunofluorescência direta, onde a gente tem a detecção direta do antígeno, usando um anticorpo antígeno específico, marcado com uma substância fluorescente, que vai ser utilizado principalmente para detecção de antígeno em tecido biológico, ou seja, biópsia, né, onde eu vou estar avaliando a presença de vírus, a presença de bactéria,
e raramente é quantitativo. Normalmente o teste direto ele é qualitativo, ele marca presença ou ausência. Já a imunofluorescência indireta, eu vou estar utilizando o quê? Um anticorpo presente na amostra do paciente, que vai estar reagindo com um antígeno específico que está fixado em uma lâmina de microscopia. Então, depois de uma lavagem, eu vou estar adicionando um anticorpo, um conjugado, que vai estar marcado com a substância fluorescente, e a partir daí eu vou estar tendo uma reação de luz. Ou seja, eu não tenho uma reação direta, eu preciso de um segundo passo, eu preciso da incorporação de um conjugado, de um outro anticorpo se ligando à primeira reação antígeno-anticorpo, para que eu consiga marcar por fluorescência. Tá? Para avaliar a fluorescência, eu preciso de um microscópio específico, um microscópio de fluorescência, que é capaz de captar, né, de capturar a fluorescência que está sendo emitida pela minha lâmina. Tá? Como que isso acontece, então, gente? Ó, o que é o método direto e o que é o método indireto? Método direto, eu tenho lá minha biópsia, né, o meu tecido, com a presença do antígeno, e eu tenho um anticorpo marcado com um fluorescente, com fluorocromo, tá? Então, anticorpo primário, o anticorpo que se liga diretamente ao antígeno, marcado com o fluorocromo. Botei em contato os dois, se ligaram, gerei fluorescência. Certo? Secundário, como que pode estar acontecendo? Eu tenho lá, na minha amostra, a presença do antígeno, o anticorpo primário se liga, reconhece e se liga neste antígeno. Mas este anticorpo, ele não tem nenhum fluorocromo ligado a ele. Ele não tem nada que emita fluorescência. Então, eu preciso o quê? Um anticorpo secundário que se ligue a esse anticorpo primário e reconheça, né, esse complexo antígeno-anticorpo, se ligue nele, e a partir daí eu tenho a emissão de fluorescência. Uma outra opção para metodologia indireta é o quê? Uma proteína que reconheça o anticorpo primário, se ligue a este anticorpo primário e a partir daí emita a fluorescência, né? Ative o fluorocromo. Tá? Entenderam a diferença da resposta direta para a resposta indireta? Resposta direta, eu tenho a ligação direta do antígeno com anticorpo, esse anticorpo já vai estar carregando o fluorocromo, já vai ativar, né? Ligou, ativou a liberação de luz. Quando eu tenho uma resposta indireta, eu tenho o quê? Um anticorpo primário que não marca nada, que vai ter que ser reconhecido, ligação antígeno-anticorpo vai ter que ser reconhecida por um segundo anticorpo, por um anticorpo secundário, ou por uma proteína, proteína A, por exemplo, que vão estar carregando o fluorocromo, e a partir da ligação deles com esse complexo antígeno-anticorpo, eu tenho a emissão de fluorescência, a leitura dessa fluorescência. E é dessa forma que a gente vê isso no tecido, né? Reconheci, tive a ligação, emiti fluorescência. Ó, todos esses pontinhos geram o quê? Mostram o quê? A presença do nosso antígeno neste tecido. Tá? Consigo quantificar dessa forma? Não tenho como quantificar. Consigo quantificar quando eu utilizo um teste imunoenzimático, um ELISA por fluorescência. Aí eu consigo ter a quantificação. No tecido, diretamente, é muito difícil a gente quantificar. A gente consegue estabelecer o quê? Se eu tenho uma presença maior ou menor, né? Mas quantificar mesmo eu não consigo. Tá? Outra técnica utilizada é o radioimunoensaio, então a utilização de marcadores radioativos. A gente vai estar utilizando um reagente marcado, pode ser um antígeno ou pode ser um anticorpo, que vai nos possibilitar quantificar a sua presença a partir da leitura do radioimunoisótopo. Tá? Então, a gente vai chamar de radioimunoensaio quando o componente marcado é o antígeno
e a maioria dos testes do componente marcado é o antígeno, e vai chamar de ensaio imunorradiométrico quando o componente marcado é o anticorpo. Um dos radioisótopos mais utilizados é o iodo 125, né? Inclusive para diagnóstico por imagem, o iodo 125 ele é um marcador de escolha, ele é um marcador bastante utilizado. Como que acontece isso no laboratório? Tá? A gente tem uma quantidade específica, conhecida, de anticorpos ligados ao meu tubo, à minha placa, tá? E eu coloco em contato com esses anticorpos o antígeno marcado, que é o radioisótopo, e o antígeno do meu paciente quando presente, tá? O que vai acontecer? Quando eu coloco em contato, né, gero uma solução onde eu tenho lá na minha placa, lá no meu tubo, né, a presença de anticorpos específicos e na minha amostra a presença da molécula do antígeno marcado com o iodo 125 e do antígeno no soro do meu paciente, eu vou ter uma competição entre essas duas moléculas para se ligar com o anticorpo específico. Presença de anticorpo, de antígeno no soro, o antígeno vai se ligar aos anticorpos específicos presentes na minha placa, não permitindo a ligação do marcador, certo? Ou seja, quando eu for fazer a leitura, a minha leitura de radioisótopo, desculpa, faltou o termo, a minha leitura de radiação, a minha leitura da estimulação, da liberação desse radioisótopo, ela vai ser menor. Por quê? Porque os anticorpos específicos vão ter se ligado ao antígeno do soro do paciente, e não ao antígeno marcado, e não aquele que está carregando o radioisótopo, tá? Então, quanto mais luminescência eu tiver, nesse caso aqui, menor é a concentração do antígeno no soro do paciente. Já quando eu tenho o anticorpo marcado, o que vai estar acontecendo? Eu tenho lá na minha placa o meu antígeno específico ligado à minha placa, fixado na fase sólida, fixado no vidro, fixado no acrílico da minha placa ou do meu tubo de ensaio. O que vai acontecer? Eu vou acrescentar a amostra do meu paciente, certo? E também vou acrescentar na sequência os anticorpos específicos marcados com os radioisótopos. Se a amostra ela for positiva, eu tenho a formação antígeno-anticorpo com o antígeno do soro. Então, eu vou ter uma reação desse anticorpo marcado se ligando ao antígeno do soro. Se a amostra for negativa, o que vai acontecer? Eu não tenho essa ligação. Então, esse anticorpo ele vai se ligar ao antígeno marcado. Quanto maior for a quantidade de antígeno na amostra do meu paciente, maior vai ser a ligação desses anticorpos formando os imunocomplexos. Isso aqui, gente, quando eu tenho a ligação desse antígeno com esse anticorpo, eu não tenho a aderência desse complexo antígeno-anticorpo na placa. Então, no processo de realização do exame, eu lavo isso aqui, todos esses imunocomplexos, esse complexo antígeno-anticorpo que se formou entre a imunoglobulina e o antígeno do paciente, vai ser descartado, vai ser lavado. Então, eu vou reduzir a leitura de radioatividade, a leitura da radiação desse paciente, certo? Então, presença do antígeno no soro reduz a leitura da radiação, reduz a emissão de radiação na minha leitura final.
Outros ensaios que trabalham com a quimioluminescência, né, ou com luminescência. A quimioluminescência. A quimioluminescência, ela está relacionada à emissão de luz produzida em reações químicas de oxidação. Então, o que vai acontecer? À medida que eu tenho a oxidação desses reagentes presentes, eu vou emitir luz. E essa luz vai ser detectada ou medida utilizando um luminômetro. Tá? A reação de oxidação mais conhecida é o luminol, né, que vocês veem aí nos filmes direto, né? O luminol sendo utilizado como marcador de quimioluminescência. O que acontece nessa reação em laboratório? Eu tenho lá, na minha reação, uma microesfera de poliestireno que é revestida com anticorpos monoclonais contra o antígeno que eu quero isolar, contra o antígeno que eu quero identificar, certo? Isso está lá na minha solução. Na sequência, eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar o soro do paciente, eu vou incubar o soro do paciente, a amostra do meu paciente, com essa microesfera de poliestireno. O que acontece nessa incubação? Se a amostra do meu paciente ela tem antígenos presentes, esses antígenos vão se ligar aos anticorpos monoclonais. Tá? Os vermelhinhos ligados aqui aos anticorpos monoclonais. Se eu não tenho a presença do antígeno no soro do paciente, essa ligação ela não acontece. Certo? Foi até aí, gente? Difícil de saber se vocês estão me acompanhando assim, pessoal. Tá? Então, ocorrendo a ligação do antígeno com o anticorpo que está presente na microesfera, eu tenho um segundo passo. O que é esse segundo passo? A adição de um conjugado. A gente está acompanhando, mas é muito teste diferente, entendeu? Mas não é que não está acompanhando, é muita informação, só isso. Mas para saber se vocês estão acompanhando a explicação desse aqui. Claro que para vocês entenderem cada um deles, vocês vão ter que reler, vocês vão ter que estudar um pouquinho mais. Sim, Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Quando eu tenho a ligação do antígeno com esse anticorpo que está ligado na minha microesfera de poliestireno, num segundo passo, isso vai ser exposto a um conjugado. O que é esse conjugado? É uma outra imunoglobulina que vai estar carregando o meu marcador de luminescência. Vamos usar o luminol aqui como exemplo, que eu acho que é o que vocês conhecem melhor, tá? Então, ele vai estar carregando ali uma proteína que é responsável pela emissão de luz. Esse conjugado, ele vai fazer o reconhecimento do complexo antígeno-anticorpo. Fez o reconhecimento, ele se ligou a isso, ok? Então, presença de complexo antígeno-anticorpo, conjugado, se liga a isso. Num próximo passo, eu vou colocar o quê, gente? Eu vou colocar uma enzima. Para que uma enzima? A reação que vai fazer a liberação de luz é uma reação de oxidação. Então, reação de oxidação, ela é causada, ela é realizada pela presença de uma enzima de oxidação. Então, essa enzima, ela vai entrar em contato com o que eu tenho aqui no meu tubo. Se eu tenho presente a minha microesfera com meu anticorpo monoclonal ligado a um antígeno e a um conjugado, essa enzima vai reagir com a proteína, vai degradar, vai oxidar essa proteína, e essa oxidação vai liberar luz, vai gerar a luminescência. Quanto mais imunocomplexo, quanto mais imunoglobulina, antígeno e conjugado eu tiver,
mais enzima agindo sobre isso eu tenho. Então, mais luz eu vou estar emitindo. E por isso eu consigo quantificar indiretamente a quantidade de antígeno do meu paciente que está presente nesta reação. Certo? Esse é o equipamento, esse é o leitor de luminescência, né? Ele vai estar transformando a luz emitida em impulsos elétricos e com isso ele vai estar conseguindo fazer a leitura da luminescência que está sendo produzida. Por fim, gente, a gente chega nos marcadores enzimáticos ou nos enzima ensaios. Enzima ensaio é um termo bem genérico que é utilizado para um número gigantesco de testes que utilizam o quê? Enzimas reagindo e gerando uma transformação para que seja detectado, para que seja quantificado uma determinada proteína, um determinado anticorpo. Tá? Enzima ensaios são extremamente utilizados na parte de bioquímica. Então, quando vocês estiverem estudando lá avaliação de glicose, detecção de, sei lá, TGA, TGP, marcadores renais, marcadores hepáticos, né? Tudo isso, ou a maioria desses testes, podem ser feitos, podem ser realizados por imunoensaios, enzima imunoensaios, onde eu tenho a reação enzimática gerando uma ação colorimétrica ou uma quantificação da própria ação enzimática que quantifica a quantidade de proteína presente ou de antígeno presente. Tá? O que a gente avalia aqui, então? A mudança da cor, a mudança de cor a partir da interação da enzima com o substrato. O teste de ELISA é o imunoensaio mais falado quando a gente fala em verificação de infecção, então de micro-organismos, né? Detecção de imunoglobulina, detecção do próprio micro-organismo, das proteínas produzidas, a verificação do processo da resposta inflamatória, então, quanto que está sendo produzido de interleucina 1, quanto de TNF esse paciente está produzindo, o quanto de interleucina 10, que é anti-inflamatório, está sendo produzido nesse momento. Tá? Então, para dosar tudo isso, a gente consegue utilizar a técnica de ELISA, o enzima ELISA imunoensaio. Tá? O que a gente vai estar utilizando? Acho que é mais fácil a gente ver nos desenhos. O ELISA, de novo, o teste ele pode estar acontecendo de forma direta, de forma indireta, ou o ELISA que é chamado de sanduíche ou captura. A verificação, a leitura final, ela é realizada por espectrometria, ou seja, pela identificação da quantidade de cor produzida a partir da ação enzimática, a partir da reação enzimática. Tá? ELISA direto, o que acontece? Eu tenho lá um antígeno fixado na minha placa. Esse antígeno fixado na minha placa, ele vai ser colocado em contato com a amostra do meu paciente. Se na amostra do meu paciente eu tiver a imunoglobulina, eu vou ter uma reação, né? Vou ter a ligação da imunoglobulina com esse antígeno fixado. Vou colocar em contato aqui um substrato enzimático. A enzima, reconhecendo isso, ela vai gerar uma modificação de cor. Então, a presença desse substrato e dessa enzima gera a modificação de cor. Quanto mais intensa for essa modificação de cor, maior é a quantidade que eu tenho de anticorpos presentes naquela amostra. Certo? ELISA direto, antígeno, anticorpo se ligando diretamente. Tá? Adiciono o anticorpo, esse anticorpo
reconhece aquele antígeno que está fixado na minha placa, o anticorpo é do meu paciente, ele reconhece aquele antígeno que está fixado na minha placa, adiciono uma enzima, essa enzima reconhece complexo antígeno-anticorpo e a partir daqui ela gera uma reação, ela gera uma degradação de substrato e uma mudança de cor. ELISA indireto. O que vai acontecer? Eu tenho lá o mesmo contexto, um antígeno ligado na minha placa, coloco a amostra do meu paciente, se a imunoglobulina está presente, se esse paciente tem resposta para esse antígeno, essa imunoglobulina ela vai se ligar ao antígeno que está fixado na minha placa. O que tem de diferente? Esse imunocomplexo antígeno-anticorpo ele não é reconhecido, né, pela enzima, ou melhor, essa imunoglobulina ela não está carreando um substrato que possa ser degradado pela enzima. Então, eu preciso de o quê? De um anticorpo secundário. Anticorpo primário é o anticorpo do paciente, que vai se ligar ao antígeno. Anticorpo secundário, eu vou estar adicionando a essa reação. Esse anticorpo secundário, ele vai reconhecer a ligação antígeno-anticorpo, vai se ligar a ela. Coloco a minha enzima, a partir do momento que eu coloco a enzima degrada o substrato que está sendo carreado pelo anticorpo primário, pelo anticorpo secundário, desculpa, esse substrato sendo degradado gera uma mudança de cor que vai ser quantificada. Quanto mais cor eu produzir, quanto mais intenso for, normalmente os testes de ELISA eles viram para amarelo, azul ou roxo. Então, quanto mais intenso for o amarelo, por exemplo, maior é a concentração, tá? O que acontece no teste de ELISA? Normalmente, a gente tem... normalmente não, né? A gente tem uma curva de controle. Uma curva controle que define o quê? Ela me mostra gradualmente o aumento de concentração. Então, eu parto do 0, 100, 200, 300, 400 nanogramas por decilitro, por exemplo. E aí, na leitura das minhas amostras, eu vou lançar a quantificação da amostra contra essa curva padrão para estabelecer a quantidade que eu tenho de imunoglobulinas presentes na amostra do meu paciente. Por fim, gente, eu tenho o ELISA sanduíche, que aqui a gente tem uma pequena mudança. Lembra lá, no direto e no indireto, eu tenho o quê? Eu tenho o antígeno fixado à placa. No ELISA sanduíche, eu tenho um anticorpo fixado na minha placa. Então, o que eu vou estar buscando reconhecer, detectar? A presença do antígeno, tá? Então, anticorpo fixado à placa, coloco a amostra do meu paciente, o antígeno, quando presente, ele vai se ligar a esse anticorpo. Só que essa ligação, ela não gera nenhum tipo de sinalização. Então, eu preciso de um anticorpo secundário. Anticorpo secundário vai entrar em contato, formando um complexo anticorpo, antígeno, anticorpo. Ainda assim, eu não consigo quantificar isso, eu não consigo visualizar isso. Então, eu vou precisar do quê? De um conjugado. Esse conjugado, o que ele é? Ele é um outro anticorpo, um anticorpo terciário, que vai estar carregando um substrato. Esse anticorpo terciário, ele vai se ligar a esse imunocomplexo, imunoglobulina, anticorpo, imunoglobulina conjugado. E a partir do momento que eu inserir a minha enzima para degradar esse substrato que é carregado pelo conjugado, eu vou ter a emissão de cor, né, a liberação de cor, ou a emissão de luz, caso eu esteja falando de um ELISA sanduíche por fluorescência. Tá? Então, tenho alguns passos a mais do que o primeiro ELISA, em função de estar avaliando a presença do antígeno. Certo?
Essas são as principais técnicas que a gente tem em relação à utilização de diagnóstico imune em laboratório. Trouxe aqui para vocês, gente, ó, um videozinho que mostra o ELISA, né? E aqui é um site que a gente vai entrar agora para fazer uma atividade com a tipagem sanguínea. Querem fazer um intervalinho antes de começar a atividade prática, pessoal? Sim? São 10 horas agora. 10h20 a gente retoma? Pode ser? Caso alguém queira tirar alguma dúvida, pode aproveitar para perguntar agora, tá, gente? Sei que é bastante informação, mas... Tá, agora tá. Então, foi prorrogado, gente, por alguns dias mais o Fala Unisociesc. Esse momento é um momento bem importante, em que vocês colocam o que vocês pensam, o que vocês enxergam de coisas boas e coisas a melhorar na instituição, tá? Então, é um momento que vocês podem falar, que vocês podem trazer o que está incomodando vocês ou o que vocês estão achando bacana do que está acontecendo, do que vocês estão vivenciando, né? E é bem importante porque é com base nessa devolutiva, nesse feedback de vocês, que algumas tomadas de decisão institucionais são direcionadas, tá? Então, é bem importante que vocês respondam a isso. O Sérgio entrou em contato comigo agora de manhã, pediu para que eu desse algum tempinho para vocês responderem. A nossa regional é a que está com a menor participação, e é bem importante mesmo que vocês respondam, porque senão o que acontece, gente? Se a nossa participação for muito baixa, as tomadas de decisão para a nossa unidade, elas vão ser geridas, elas vão ser direcionadas a partir dos dados de outras unidades. Então, talvez não alcance aquilo que vocês gostariam, aquelas necessidades que vocês realmente têm, tá? Então, vou dar aí 5 minutinhos para vocês responderem. Entrem lá no YouLife, menu, ambiente virtual de aprendizagem, biblioteca online, avaliação institucional 2022, prosseguir. Certo? Conforme vocês forem finalizando, vocês vão me dando um ok aqui, para eu saber quando a gente pode começar a retomar o nosso assunto propriamente dito. Pode ser, gente? Ok. Tá.